Que a graça do Senhor Jesus Cristo, seu amor e misericórdia esteja sempre conosco, nos dando ânimo, força e coragem para enfrentar nossas batalhas do dia a dia, com mais firmeza, com ânimo, e com eficiência para o sustento de nossas famílias, e assim por diante. Vamos orar um pouquinho. Incline sua cabeça, eleve seu espírito ao Deus Todo-Poderoso e seu coração com toda sinceridade ao seu trono da graça. Senhor Jesus, nós te damos graças por mais um dia que o Senhor nos tem dado, pela noite de sono, Senhor, pelo descanso, pela alegria, pelo ânimu, pela alimentação que o Senhor nos tem dado, Senhor. Não é exatamente aquilo que nós desejávamos em muitos âmbitos, Senhor, mas o Senhor tem suprido nossa necessidade. Por isso, Pai, nós te damos graças por isso. Ao mesmo tempo, suplicamos ao Senhor, entregamos nosso coração, nossa vida e nosso caminho em Tuas mãos. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nossas falhas, de nossos erros, iluminando o nosso caminho, para que nós possamos trilhar na trilha que o Senhor quer que trilhemos, ó Deus. Nós te pedimos o nome do bendito, no bendito nome Jesus Cristo, para a glória de teu nome, com o perdão de nossos pecados, com a correção de nossas falhas. Amém. Eu quero meditar com você, se assim você permitir, no livro do profeta Isaías, o capítulo 55, eu vou ler, pausadamente e discorrer um pouco sobre o assunto, Muito bem, com a Bíblia em mãos, caso queira acompanhar, Isaías capítulo 55, a partir do verso 1. Vamos lá. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Agora, quem já esteve em um ambiente assim árido, com pouca umidade, ou passou por uma situação assim de fome, ou mesmo de sede, sabe muito bem o que é tipo a pessoa que está muito com sede, sabe muito bem o que é receber um copo d'água, uma água assim potável, uma água limpa e pura, e saciar a sua sede. É algo assim inexplicável, No mesmo sentido, quando a gente está com muita fome, com a necessidade nutricional, é algo extraordinário você receber um prato de comida e assim suprir aquela sua necessidade. É bom demais, E aqui ele está dizendo, o Deus Todo-Poderoso está dizendo que vinde comprar sem preço. Não é interessante, Comprar sem preço. Você já comprou? Porque hoje em dia, você sabe, tudo tem um preço. Se você vai no mercado, o arroz tem um preço, o trigo tem um preço, o milho tem um preço, o feijão tem um preço, Tudo tem um preço. Agora ele está dizendo que vinde comprar, mas sem preço. É muito interessante, Vamos lá. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Bom, vocês, não só eu, mas vocês sabem muito bem
que muitas vezes a gente gasta o dinheiro naquilo que não é bom, ou seja, naquilo que não é útil, naquilo que não é de nossa necessidade, de fato. Na verdade, as pessoas muitas vezes gastam dinheiro, a maioria das vezes é com coisa que não tem absolutamente nada a ver com pão, né? Com o seu sustento, com aquilo que de fato é útil para ela, né? E o alimento e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer, e está dizendo, por que você gasta dinheiro naquilo que não é bom e gasta o seu tempo, em outras palavras, em um trabalho que não pode te satisfazer? Porque coisa boa é você estar satisfeito com algo, né? Ao mesmo tempo, é muito ruim a insatisfação, né? Digamos, só um exemplo, você contratou uma pessoa para fazer um serviço em sua casa, seja onde for, em sua necessidade, e você não ficou satisfeito com aquilo, você ficou insatisfeito. Ou comprou algo, uma alimentação, uma roupa, ou qualquer outra, ou algo do gênero, de sua necessidade, e você ficou insatisfeito. É ruim, é muito ruim, não é verdade? E é isso que ele está dizendo, você gasta seu esforço para a sua própria insatisfação, né? Por que você faz isso, né? Está falando aqui para mim e para você, não é só para você, é para mim também. Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a cultura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Aí está chamando para ele, né? Porque afinal ele é o Criador, ele sabe todas as coisas, ele sabe o que verdadeiramente satisfaz a nossa alma, né? E também o nosso corpo, nós já vimos em vídeos anteriores, que ele sabe de tudo. Inclinai o ouvido a mim e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma aliviará, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos a beneficência, a beneficência de Davi. Eis que eu a dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que clamarás a uma nação. Aí depois você pode continuar lendo, mas eu vou pular, para não ficar o vídeo tão longo, eu vou pular para cá. O versículo 7. Deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Então, assim, olha só, em vídeos anteriores nós vimos que o coração do homem é enganoso, por causa dos seus muitos pensamentos, né? Uma hora a gente está pensando A, em seguida automaticamente já pensa B. Então é muito volátil, o pensamento humano é muito volátil. E entendeu? Falando, deixa os seus pensamentos, né? E se converta, ou seja, tome os meus pensamentos como a sua conduta de vida, né? É claro que isso não é fácil, não, isso não é fácil, mas é isso que funciona, né? Então é isso que ele está chamando aqui, né? Que a recompensa, né? Vou ler novamente. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Ouve, pois, o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os seus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos
os meus caminhos, diz o Senhor. Então Ele está chamando nós, eu e você, para mais próximo dEle. E para isso a gente precisa abrir mão dos nossos próprios pensamentos, principalmente esses pensamentos maus, ruins, né? De tristeza, de angústia, de aflição, pensamentos de escassez e de problemas que assolam cada segundo, eu não diria nem a cada dia, mas que a cada segundo assolam o nosso ente espiritual, né? E nos debilita em muitas situações ao ponto de nos deixar prostrados, né? Sem ação alguma. Então Deus, deixa os seus pensamentos maus e vem para os meus, pega os meus pensamentos, né? Ele diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não retornam, mas para a terra. Então é o seguinte, Deus está dizendo que, né, não só os pensamentos dele são mais altos, mais sublimes que o nosso, mas o caminho que ele tem para nós é muito melhor do que o meu próprio caminho, que o seu próprio caminho. Então, assim, é uma situação aparentemente simples, né? De graça, ele está falando de graça. Você tem que pagar por isso? Não, não tem que pagar por isso, né? Mas a questão é que isso é de graça, porém você precisa aceitar, eu preciso aceitar isso, né? Eu preciso crer nisso, eu preciso abrir mão dos meus pensamentos, dos meus maus pensamentos, das minhas más atitudes e assim por diante. E isso tem um preço. A salvação é de graça, mas o preço está em eu abrir mão de coisas que eu penso que de fato é valioso, é satisfatório para mim, né? Então, que o Deus Todo-Poderoso nos ajude nessa jornada difícil de caminhar, mas que Ele prometeu nos ajudar. Então, vamos orar encerrando. Senhor Jesus, nós te damos graça por a Tua palavra e pedimos que o Senhor nos dê força, ânimo, coragem, sabedoria, humildade e mansidão para se submeter a Ti, Senhor, e assim podermos trilhar o caminho que o Senhor quer que trilhemos. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos para a tua glória, Senhor. Amém.